Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui trazendo para vocês a resolução da prova de Química do vestibular EMESCAN 2021/1. Lembrando, pessoal, a banca que elabora essa prova é a Fundep, ok? E aí, vamos fazer com vocês aqui as resoluções, comentários relacionados a essas questões. Tá joia? Bom, somos o CPQ, eu, professor Wézero, ainda temos o professor Mauro e o professor Cleverson. Tranquilo? Então vamos começar, pessoal. Bem, na prova da EMESCAN, a questão de número 26 foi uma questão envolvendo propriedades de elementos químicos associadas à configuração eletrônica. Bem, vamos ler essa questão aqui para a gente entender o que foi pedido e como pode ser resolvida. Pessoal, ele fala o seguinte: muitos elementos inorgânicos, sobretudo metais de transição, são essenciais para os seres vivos. Um desses metais, por suas características químicas, eletrônicas e estruturais, tem papel de destaque no organismo humano como elemento traço. Na forma iônica, é um cátion, e aí preste atenção, é um cátion bivalente e tem o seu subnível D totalmente preenchido. Ele está falando do cátion, pessoal. As deficiências desse elemento no organismo são bastante comuns, porém difíceis de se reconhecer. Essas deficiências têm um forte impacto no crescimento, na cicatrização de feridas, na resposta imunológica e na reprodução, além de afetarem os órgãos gustativos, a visão e o tato. E aí ele fala, o elemento químico a que o texto se refere é o... Bom, pessoal, veja só. Nessa ocasião, elemento com carga 2 positivo, ou seja, um cátion bivalente, e com subnível D totalmente preenchido, eu diria que aqui teríamos dois elementos, o cádmio e o zinco, que por sinal são dois elementos da família 2B da tabela periódica, que é o grupo 12. Claro, poderíamos fazer a configuração eletrônica do cátion bivalente para todos eles. E aí, então, vou fazer aqui do cádmio, vou fazer do zinco. Depois posso comentar ali do cobre e ferro para você avaliar como ficaria, ok? Mas vamos lá comigo, então. Veja só. Nesse caso, pessoal, quando a gente fala do zinco, o zinco ele tem um número atômico 30. E se eu fizer a configuração eletrônica dele, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, ficaria um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Essa é a configuração eletrônica do átomo neutro de zinco. Quando a gente faz a configuração eletrônica do cátion, pessoal, lembre-se, você deve fazer a do átomo neutro e retirar os elétrons da camada de valência. No caso, para o zinco 2 positivo, eu retiro os elétrons da camada de valência, que seria a quarta camada. E aí, então, esse cátion zinco 2+, perceba que ele ficaria com a configuração eletrônica terminando lá em 3D10, ou seja, subnível D preenchido, conforme diz o texto. Como eu disse, o outro elemento seria o cádmio. O cádmio ele tem um número atômico 48. Se eu fizer a configuração eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling, vai começar lá com S2, vai repetir isso tudo, chegará no 3D10, aí viria o 4P6, o 5S2 e terminaria aqui com 4D10. Só que essa configuração seria do átomo neutro de cádmio. O cátion cádmio 2+, teria que ser com essa configuração menos 2 elétrons, porém, quando os elétrons saem do átomo neutro, eles saem primeiramente da camada de valência, que nesse caso seria a quinta camada. E então, a configuração eletrônica do cádmio 2+, finalizaria em 4D10, subnível D completo. Se eu fosse fazer para o ferro tem um número atômico 26.
A configuração ficaria 1s2, 2s2, 2p6, e aí finalizaria com 3p6, 4s2, 3d6. Então, se fizermos a configuração do átomo neutro de ferro, terminaria em 3d6. O ferro 2+, perderia os elétrons da camada de valência, que seria aqui a quarta camada, que é a camada mais externa. E então, sua configuração ficaria 3d6 no final. Veja que não está completo. O outro elemento seria o cobre. O cobre, pessoal, ele tem um número atômico 29. Sua configuração eletrônica ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, seguindo o diagrama. E finalizaria em 4s2, 3d9. E aqui temos um detalhe. Cabe lembrar que quando um átomo neutro tem sua configuração eletrônica terminando em D4 ou D9, essa não é a configuração mais estável. A configuração mais estável do átomo neutro é aquela que um elétron do subnível S anterior migra para esse subnível D. Então, o átomo neutro de cobre teria sua configuração eletrônica terminando em 4s1, 3d10. Porém, o cobre 2+, eu teria que retirar primeiro o elétron da camada de valência, então ele não teria mais o 4s1. E como são 2 elétrons, por ter carga 2 positivo, conforme propõe o texto, teria que retirar agora mais um elétron daqui. E aí, então, ficaria 3d9, novamente. Professor, voltou a ficar D9, teria que migrar elétron novamente? Não. É só com o átomo neutro, quando eu faço a configuração do átomo neutro, que eu devo fazer essa migração. De transferir um elétron do 4s, ou melhor, do S anterior, para o subnível D, que é a configuração mais estável. Porém, se depois que o átomo neutro perde elétrons, aparece novamente D4 ou D9 na configuração final, assim ficará. Portanto, pessoal, a gente eliminaria o ferro e cobre, conforme eu disse. E aí teríamos, diante da configuração eletrônica proposta pelo texto, duas alternativas, ou cátion-zinco ou cátion-cádio. E aí, então, vem o conhecimento da área biológica. Com aquelas características propostas, o elemento de referência seria o zinco. Cabe lembrar que cádmio é um metal pesado, é um metal tóxico para nós. Ok? E aí, nesse caso, pessoal, o zinco seria o elemento de referência. Por isso, nesta questão, nós teríamos aqui a alternativa letra D de dado. Tranquilo? Beleza? Valeu, galera!